Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E queria saber se vocês estão bem, se está tudo bem, né? Porque essa semana deu um vendaval muito forte aí, né? A gente viu que nas notícias aí do site da prefeitura que acabou acontecendo algumas coisas complicadas, assim, né? E queria dizer para vocês que aqui em casa está tudo bem, só aconteceu de acabar a energia elétrica, né? E por isso eu estou fazendo esse vídeo agora, como também uma correção das atividades dessa semana, tá? E então, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas ali que eu vi, tá? E eu vou aproveitar então para corrigir aquelas expressões numéricas que foram passadas na semana passada, né? No dia 22, né? No dia 22, segunda-feira passada, ok? Então vamos ver aqui. Tá. São essas expressões aqui, tá? Eu peguei algumas dúvidas ali. Por exemplo, o Leonardo do sétimo 4, né? Perguntou sobre raiz quadrada e potência. A Alana, também do sétimo 4, perguntou sobre a letra C e a letra F dessas questões aqui, né? E, e também a Laura perguntou sobre as regras de sinais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no começo eu trouxe aqui alguns textos de algumas aulas passadas, tá? E eu vou fazer o seguinte: a princípio aqui eu vou dar um resumão sobre regras de sinais, tá? Uma coisa rápida. E, e se você já sabe bem as regras de sinais, pula o vídeo um pouco para frente, que daí eu já vou direto para a correção, tá? Ah, então vamos lá. Esse texto aqui que eu vou mostrar, todos esses textos aqui que eu vou mostrar, eles estão no sistema, tá? Basta apenas voltar um pouquinho lá nas atividades passadas no tópico de matemática e vocês vão ver que esses textos estão lá, tá? Então, a regra de sinais ela não é uma coisa só, tá? A regra de sinais ela tem três subdivisões ou quatro, dependendo do ponto de vista, né? Então, assim, não existe só uma regra de sinais. Existe regra de sinais de adição, existe regra de sinais de multiplicação, existe regra de sinais de potenciação e radiciação, tá? Então a gente tem que saber que existe essa subdivisão nas regras de sinais, porque senão a gente vai pensar só em regras de sinais e vai confundir uma coisa com a outra, tranquilo? Então olha só, vamos olhar aqui para a tela aqui, acompanhem comigo. Em primeiro lugar, a regra de sinal de adição, tá? Adição e subtração. Tá? Esse texto aqui da regra de sinal de adição e subtração, ele está na atividade 6. Tá? Se vocês voltarem lá na atividade 6, vocês vão ver que tem esse texto, tem a explicação e tem alguns vídeos também para ajudar a entender melhor. Ok? Muito bem. Então, olha só, a regra de sinal da adição e da subtração é a mesma coisa, porque no conjunto dos números inteiros, a adição e a subtração elas se confundem, elas são a mesma coisa, tá? É como se elas fossem a mesma coisa. Você vê várias contas como adição ou como subtração no conjunto dos números inteiros e no final das contas são as mesmas regras de sinal. Então vamos ler aqui rapidinho. Então vamos ler aqui rapidinho. Começando aqui. Lembre-se, os sinais mais e menos, ou positivo e negativo, fazem parte das contas, mas também fazem parte
do número. Isso aqui é importante, olha só. Por exemplo, essa conta aqui, ó, mais 54 mais 22, tá? Esse mais aqui, tá? Esse mais aqui, ele faz parte da conta, mais 54 mais 22. Mas ele também faz parte do 22, ok? Continuando aqui então, esse sinal aqui ele faz parte do número, mas faz parte da conta também. Então você pode ver que esse 22 é um número positivo, certo? Muito bem. Então vamos lá. Dentro da regra de sinal de adição e subtração, a gente tem três casos diferentes, ok? Então a gente vai falar sobre cada um dos três. O primeiro caso é quando os dois números envolvidos na conta eles são positivos. Por exemplo, essa conta aqui, ó, mais 54 mais 22, os dois são positivos. Quando os dois números são positivos, é uma conta normal de adição. Então, mais 54 mais 22 dá mais 76. Tranquilo? O segundo caso aqui, ó, quando os dois números da conta são negativos. Isso aqui é uma conta de subtração, mas lembre-se, esse menos ele faz parte do número que está do lado dele, ok? Então os dois números são negativos, menos 27, menos 75. O que você fará com os dois números é uma conta de adição, mas o resultado final será negativo, certo? Porque você está indo para a esquerda da reta numérica. Então aqui está o zero, isso aqui a gente viu na sala de aula, né? Aqui está o zero. Se você diminui o número, você vai para a esquerda, né? Para a minha esquerda aqui, ou para a esquerda de vocês. Se você diminui o número, você vai para a esquerda. Se você aumenta o número, você vai para a direita. Então veja só, você estava na posição menos 27 e você foi 75 para trás. Você fez o que então? Menos 27 menos 75. Você chegou na posição menos 102. Outra forma de pensar isso aqui. Você está devendo 27. Você está devendo 75. Então, no total, você está devendo 102. Ok? Muito bem. Número 3. Quando os dois números na conta têm sinais diferentes. Quando os dois números na conta têm sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo, ou um é negativo e o outro é positivo, não importa a ordem, você vai fazer a mesma coisa. O que você vai fazer? Olha só, se eu quiser fazer a conta mais 55 menos 84, os dois outros casos, aquele 1 e o 2, era só fazer uma conta de adição. Só que quando você tem os sinais diferentes na adição e subtração, aí aqui, em vez de você fazer uma adição como a gente fez antes, você faz uma subtração. Então, olha só, esse mais 55 menos 84, você vai fazer o que? Faz uma subtração normal. Pega o número de maior módulo. O que é maior módulo? É o número sem o sinal, tá? Vamos pensar assim. Tem uma explicação mais aprofundada lá na atividade 6, tá? Vocês podem voltar lá se vocês quiserem. Mas por enquanto você pode pensar que o módulo é o número sem o sinal, ok? Então pega o número de maior módulo, pega o número de menor módulo e faz uma subtração. Deixa eu transferir isso aqui para cá. Vou transferir isso aqui para cá. Aqui, melhor. Muito bem. Ok? Então vamos lá. Como é que vai fazer essa conta aqui? Isso aqui não vai dar, fica 7, aqui fica 14, tá? 5 para chegar no 14 fica 9, 7 menos 5 fica 2, 29, ok? Então essa conta aqui vai ficar 29, tá? Só que olha só, qual que vai ser o sinal dessa resposta? O sinal do resultado será o sinal do número de maior módulo. Qual desses números tem maior módulo? Mais 55 ou menos 84?
o maior módulo é o menos 84, então fica negativo, certo? Isso é a regra de sinais para adição e subtração. Isso da atividade 6. Agora, vamos passar um traço aqui, tá? Passar um traço roxo aqui, tá? Daqui para baixo desse traço roxo, a gente está falando da regra de sinais de multiplicação e divisão. Ok? Muito bem. A regra de sinais da multiplicação e divisão estão na atividade 8 e na atividade 9, tá? Esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês está lá, é só vocês voltarem lá e dar uma olhadinha. Lá tem alguns vídeos também que dá uma explicação um pouco mais aprofundada também. Mas basicamente, quando a gente faz regra de sinal de multiplicação e divisão, é diferente do que a gente viu ali em cima na adição e subtração. Como é que é? Basicamente é só você pensar o seguinte, você tem dois números, tá? Por exemplo, aqui essa conta aqui, ó. Se os dois números tiverem sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E se os dois números tiverem sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. É só isso, tá? A regra de sinais da multiplicação e divisão é só isso. Você faz a conta e faz o jogo de sinais. Olha essa tabela aqui, ó. Se os dois números forem positivos, o resultado vai ser positivo. Se um número for positivo e o outro negativo, o resultado vai ser negativo. Se os dois números forem negativos, o resultado vai ser positivo. E se os dois números forem sinais diferentes, vai ser negativo. Então, sinais iguais dos números, sempre o resultado vai dar positivo. Sinais diferentes, sempre vai dar negativo. Olha só, observação importante. Na multiplicação e divisão, sempre coloque os números entre parênteses para que não haja confusão de sinais. Olha só essas contas aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação, certo? Isso aqui é uma multiplicação. Se fosse divisão, mesma coisa. Os números estão entre parênteses. Por quê? Ok? Fechou. Professor Fausto, qual a lógica disso? Dá para pensar de um outro jeito também, tá? Por exemplo, se você trocar, pensar em algum jogo de estratégia que a gente joga por aí, que tem amigos e tem inimigos, né? Ou aliados e inimigos, amigos e inimigos. Se você trocar a palavra positivo por amigo e a palavra negativo por inimigo, você vai ter o seguinte, ó. O amigo do seu amigo também é seu amigo. E o inimigo do seu inimigo vai ser o seu amigo também. Porque vocês vão se juntar e ir contra o mesmo inimigo. Agora ali embaixo, ó. O amigo do seu inimigo vai acabar sendo seu inimigo também, porque é amigo do seu inimigo. E o inimigo do seu amigo acaba sendo seu inimigo também. Porque se ele é inimigo do seu amigo, certo? Aí vocês podem escolher qualquer uma das duas maneiras, tá? Essa tabela aqui, ela é a mais direta, né? Mas dependendo de como for, você pode escolher, ok? Muito bem, vou traçar mais uma linha roxa aqui. Vou traçar mais uma linha roxa aqui. E esse de cima aqui foi a regra de sinais da multiplicação e divisão, ok? E agora a gente vai separar a regra de sinais da potenciação e a regra de sinais da radiciação, ok?
A regra de sinais da potenciação, tá? A regra de sinais da potenciação está na atividade 10. Está na atividade 10 o texto. Ok? Muito bem. Primeiro de tudo, o número grande se chama base. Então, se eu tenho um número assim numa potenciação, esse número grande é a base e o número pequeno se chama expoente. Esse aqui é o expoente, ok? Muito bem. Aí, a regra de sinais da potenciação, como a gente viu que a potenciação ela é uma multiplicação em série, em sequência, tá? A gente vê que a regra de sinais ela vem de lá, tá? Então, olha só, você vai ter o seguinte, eu recomendo que vocês leiam o texto e vejam os vídeos da atividade 10 se vocês não viram ainda para entender melhor isso aqui com mais calma, tá? Porque caso vocês não tenham visto, lá vocês vão entender mais tranquilamente, ok? Então vamos lá. Seguinte, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado terá sinal negativo. Então, exemplo, ó, exemplo da primeira aqui, ó. Quando a base for negativa, ok? E o expoente for ímpar, por exemplo, isso aqui, menos 2 elevado ao cubo, tá? O resultado terá sinal negativo. Então, negativo, certo? Quanto é que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Esse é o resultado final da primeira. Todas as outras opções aqui, o resultado vai ser positivo. Então, olha só. Quando a base for negativa, o expoente for par, vamos ver aqui, ó. Pode ser o menos 2 também. Menos 2 elevado a 4. Aí você já sabe que o sinal vai ser positivo, ok? Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vai dar um número positivo. Esse número positivo vezes o menos 2 vai dar um negativo. Vezes o outro menos 2 vai dar um positivo no final. Então o resultado no final vai ser positivo. De novo, isso aqui é só um resumo. Se você precisar ver com mais calma isso aqui, volte lá na atividade 10, veja os vídeos lá, está tudo explicadinho, ok? Muito bem. Então, 2 elevado a 4 vai ser 16, ok? Muito bem. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, ok? E sinal positivo. Quando a base for positiva e o expoente é ímpar, por exemplo, se for mais 2 elevado ao cubo, a gente sabe que isso aqui vai ser mais 8, tá? E quando a base for positiva e o expoente for par, por exemplo, mais 2 elevado a 4, a gente sabe que isso aqui vai dar mais 16. Tranquilo? Muito bem. Continuando aqui então. Ó. Como o expoente diz qual é o número de vezes em que a base será repetida, então ele afeta no sinal do resultado final das contas, como eu falei ali, né? Ok. Mas no cálculo da potência você não precisa se preocupar muito, porque o único caso em que o resultado final será negativo, será quando a base for negativa e o expoente for ímpar. No caso, esse primeiro caso aqui, ó, é o único caso que o resultado final vai dar negativo, ok? Muito bem. Agora, isso aqui foi da potenciação, tá? Aí vou passar mais uma linha roxa aqui. Muito bem. Daqui para baixo dessa linha roxa, a gente está falando da regra de sinais da radiciação. Ok? E isso aqui, esse texto aqui, ele está na atividade 18. Tá?
De novo, atividade 18 tem este texto completo, né, que eu só peguei um pedaço dele, e também tem alguns vídeos lá, tá? De novo, estou fazendo um resumo. Se você precisar ver com mais calma, volte lá na atividade 18, ok? Vamos lá então. Alguns exemplos aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 81, tá? Raiz quadrada de 81 em símbolo aqui, né? Aqui a gente está em português, qual a raiz quadrada de 81? Traduzindo para o matematiquês, a gente tem aqui, ó. Raiz quadrada de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? Ele está perguntando o seguinte: qual número eu vou repetir duas vezes usando uma multiplicação para dar o resultado 81? A resposta é o número 9, porque 9 vezes 9, duas vezes, é igual a 81. Letra B. Qual é a raiz cúbica? Raiz cúbica é diferente, porque a raiz cúbica, em vez de ter um 2 aqui em cima de duas repetições, tem um 3 aqui em cima de três repetições. Que número eu vou repetir 3 vezes usando uma multiplicação para dar o resultado 27? Resposta é o número 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Uma repetição, duas repetições, três repetições. Então a raiz cúbica de 27, 3 repetições, é o número 3. E é isso, ok? Olha só isso aqui que está escrito aqui, ó. Importante, escrever desta maneira ou desta maneira é exatamente a mesma coisa. Se não tem nada aqui em cima no índice, esse númerozinho aqui, a gente chama índice na radiciação, se não tiver nada aqui, você tem que saber que é um 2, ok? Você escrever isto aqui é a mesma coisa, tá? Agora, se você escrever isso aqui, ó, você não pode me dizer que isso aqui é uma raiz cúbica. Você só pode me dizer se é uma raiz cúbica se tem um 3 aqui no índice, ok? Então lembre-se, não tiver nada, é raiz quadrada. Se você não escrever nenhum índice em cima do radical, significará uma raiz quadrada e nenhum outro tipo de raiz. Se você precisar escrever raiz quarta, quinta, sexta, sétima, você precisa colocar o número lá em cima. A única raiz que você não precisa colocar o número é a raiz quadrada, ok? Muito bem. Relembrando algumas atividades passadas, nós vimos que existem regras para jogos de sinais nos diferentes tipos de contas, como a gente viu aqui em cima. Agora precisamos relembrar as regras para multiplicação, pois usaremos elas para perceber algumas coisas sobre radiciação. Veja bem, olha só isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Raiz quadrada de número negativo não existe, tá? Isso aqui ficou bem claro também na atividade número 18. Por que que raiz quadrada de número negativo não existe? Por quê? Olha só. Qual a raiz quadrada do número menos 81? Que número repetido duas vezes resultará em menos 81? Resposta: nenhum. Porque se você fizer a conta mais 9 vezes mais 9, o resultado será mais 81. E se você fizer a conta menos 9 vezes menos 9, o resultado também será mais 81. E não vale fazer a conta menos 9 vezes mais 9, porque menos 9 e mais 9 são números diferentes. Eles têm o mesmo módulo, mas eles são números diferentes. Então você não pode dizer que a raiz quadrada de menos 81 é menos 9. Não pode fazer isso. Você não pode dizer que é 9. Não pode. Tem que ter um número exatamente igual que multiplicado por ele mesmo vai resultar em 81. E no conjunto dos números reais, que é o que a gente estuda no ensino fundamental, não existe. Então olha só o que está escrito aqui, ó. No ensino fundamental nós estudamos apenas até o conjunto dos números reais. Dentro desse conjunto não existe raiz quadrada de números negativos, tá? No ensino médio, você aprenderá outros conjuntos numéricos que fará existir essas raízes, só lá no ensino médio. Mas, por enquanto, no ensino fundamental,
nós diremos que não existe. Nesse caso, use o símbolo de não existe para a resposta, que é esse E espelhado e cortado, né? Assim, não existe. Esse E espelhado é o símbolo de existe e esse cortado é o símbolo de não existe. Então você pode dizer assim, ó, raiz quadrada de menos 81 não existe, tá? Muito bem. Tá, mas isso aqui a gente estava falando de raiz quadrada, gente. Raiz quadrada de número negativo não existe. E raiz cúbica de número negativo existe? Existe. Raiz cúbica de número negativo existe. Olha o exemplo aqui, ó. Qual a raiz cúbica do número menos 27? Tá? Que número repetido 3 vezes resultará em menos 27? Repetido 3 vezes, raiz cúbica. Olha aqui. A resposta é o número menos 3. Porque se você fizer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, vai dar menos 27. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Ok? Muito bem. Então a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então olha só. Resumão disso aqui, hein? Raiz quadrada de número negativo não existe, tá? Raiz cúbica de número negativo existe, ok? Lembre disso aqui bastante. A raiz cúbica de números positivos já conhecemos desde o sexto ano. Por exemplo, a raiz cúbica de 216, tá? Podemos ver que o mais 6 repetido 3 vezes resulta em mais 216. Mais 6 vezes mais 6 dá mais 36 e mais 36 vezes mais 6 dá mais 216. Então a raiz cúbica de mais 216 dá mais 6, ok? Basicamente, a regra de sinais é essa aqui, ok? Vocês podem voltar esse vídeo para ver a explicação de novo se vocês quiserem, ou vocês podem também, tá? Que eu recomendo, caso vocês não tenham visto essas atividades, voltem lá e dê uma olhadinha, porque é importantíssimo. Como eu falei e sempre falo, tudo que a gente aprende na matemática antes, a gente usa depois. Então, para a gente fazer esses exercícios, tá? Da expressão numérica, das expressões numéricas aqui, a gente vai usar todo esse conhecimento que está ali, daquele lado ali, ok? A gente vai usar todos aqueles conhecimentos, certo? Eu vou fazer uma mini pausa aqui e eu já volto em alguns instantes, mas vai ser nesse vídeo aqui mesmo, pode continuar aí. Muito bem, pessoal, então continuando aqui, tá? Olha só, todos esses conhecimentos que a gente viu ali, a gente vai usar para fazer as expressões numéricas. Então, olha só, eu peguei aqui a, a Alana, do sétimo 4, né? Ela perguntou, muito boa pergunta, a letra C e a letra F, tá? Então, são essas as letras que eu vou usar de exemplo em primeiro lugar, tá? Eu vou fazer uma cópia aqui, tá? Aqui, vou colocar aqui e vou começar a fazer, a resolver essa expressão numérica aqui do lado, ok? Vamos lá então. Atenção. Primeiro de tudo, a gente viu o quê? Né? Que existe uma ordem das operações para que elas sejam feitas na expressão numérica, para que o resultado final dê exato, ok? Então, qual que é a ordem? Primeiro de tudo, eu vou fazer potenciação e radiciação, ok? Em segundo lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer multiplicação e divisão. Em terceiro lugar, eu vou fazer adição
ok? Adição e subtração, ok? Eu não posso fazer uma multiplicação e uma divisão enquanto ainda tem uma potenciação aqui para que eu faça, tá? Então, vamos ver como é que fica isso daqui. Eu primeiro tenho que fazer todas as potenciações e radiciações, depois eu tenho que fazer todas as multiplicações e divisões, só por último, só fazer as adições e subtrações, ok? Muito bem, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho duas potenciações aqui. Eu posso fazer as potenciações ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, esse menos 1 elevado a 5, tá? Se eu fizer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, menos, menos multiplicação, né? Negativo com negativo vai dar positivo, positivo com negativo vai dar negativo, negativo com negativo vai dar positivo e positivo com negativo vai dar negativo. Ou, se você preferir usar a regra de sinais aqui da potenciação, vamos ver aqui o que ela diz, né? Olha só. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado final será negativo. Então não precisa nem fazer aquilo que eu fiz lá em cima. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, tá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, resultado 1. Qual que é o sinal? Negativo. Muito bem. Vamos ver esse outro aqui agora. Essa outra potenciação posso fazer também, tá? Eu tenho a base negativa, certo? E eu tenho o expoente ímpar. Então eu tenho o quê? Eu sei que o meu resultado final vai ser ímpar. E qual que vai ser o número? 2 elevado a 3 dá 8, ok? Fiz as potenciações. E o resto, professor? Repete. Repete tudo que você não usou e não mexeu. Então, 40 dividido, tá? Posso colocar o menos 1 entre parênteses? Posso colocar o menos 1 entre parênteses. E o menos 8 também. Então, 40 dividido por menos 1, mais menos 8, menos 12. Isso vai ser igual a alguma coisa, ok? Muito bem. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma adição, eu tenho uma subtração e eu tenho uma divisão. Qual que eu tenho que fazer primeiro? Ah, tem que fazer a divisão, ó. A divisão está antes da adição e subtração. Então vamos fazer. Vamos fazer isso aqui então. 40 dividido por 1, gente, dá quanto? 40. Aí tem que usar a regra de sinais da divisão. Esse 40 vocês sabem que é positivo porque ele não tem sinal nenhum ali, tá? Divisão. Positivo com negativo, o amigo do meu inimigo, inimigo, ou negativo, certo? Resultado disso aqui, menos 40. E o resto, professor, tá? O resto você copia, ok? Tá, professor, agora só tem adição e subtração. Tá, mas calma aí um pouquinho. Perceba que tem dois sinais aqui juntos sem nenhum número aqui, tá? Então você precisa resolver isso aqui antes. Antes de tudo, você precisa resolver isso aqui. E o que, que eu faço com isso aí, professor? Nesse caso aqui, ó, quando tem dois sinais juntos desse jeito, você vai usar a regra de sinais da multiplicação. Então, positivo com negativo, negativo. Menos 8. E o resto? Copia. Menos 40, menos 12. Ok? Agora, você só tem números negativos. Correto? Então, o que, que vai acontecer aqui? Agora você só tem números negativos e você só tem subtrações. Então você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá. O
que vai acontecer aqui? Você pode fazer pela regra de sinais da subtração. Olha só. Isso aqui cai no segundo caso aqui, ó, quando os números da conta são negativos. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma adição desses números, mas o resultado final vai ser negativo. Então vamos voltar aqui. Tá? Uma adição desses números. 40 menos 8, aliás, 40 mais 8 dá 48. Os dois eram negativos. Estou devendo 40, estou devendo 8, estou devendo 48. E, para finalizar, aqui mesma coisa, dois números negativos. E é menos 48 menos 12, estou devendo 48, estou devendo 12. Isso aqui vai dar menos 60. Ok? Muito bem. É isso aí. Essa é a letra C, né? Ok. E a outra que foi comentada foi a letra F, ok? Então a letra F, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou copiar a letra F, eu vou copiar aqui. Ctrl C, ok, muito bem. Deixa eu apagar isso aqui do lado aqui. Esse aqui, muito bem. Gostando também da caneta. Ótimo. Olha só. A letra F, tá? Primeiro de tudo, esquece o que está fora dos colchetes. A gente tem que fazer primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, já que tem colchetes, vamos olhar para os colchetes. Dentro dos colchetes tem parênteses. Então, a gente vai fazer o que tem no parênteses. Muito bem. O que a gente tem de primeiro de tudo aqui que a gente vai fazer? Tem uma potenciação aqui para ser feita aqui, ó, aqui dentro, ok? Então vamos lá. Base negativa expoente ímpar. O resultado final, deixa eu fazer diferente aqui. O resultado final vai ser negativo. Base negativa expoente ímpar, resultado final vai ser negativo. E a gente tem o que aqui? Né? A gente tem o 1 elevado a 9, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Ok? Posso colocar entre parênteses? Posso. Repete o resto. Tem esse menos para repetir, tem esse colchetes para repetir, tem esse mais 2 para repetir, tem esse sinal de divisão para repetir, tem esse menos 16 para repetir, o colchetes e o que está de fora do colchetes. Tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, assim acho que vai ficar melhor. Tá. Muito bem, agora dentro do colchetes aqui, ó, tá? O que eu tenho que fazer? Tem uma divisão. Vou fazer a divisão então. Vamos fazer a divisão. Menos 16 dividido por 2. Pessoal, quanto é 16 dividido por 2? É o 8. Regra de sinal da divisão. Menos e mais. Sinais diferentes. Resultado negativo. Ok? Posso colocar entre parênteses? Posso. Não tem problema. E o resto? Repete o resto. Tem esse menos menos 1, tem o colchetes, tem o 2 elevado a 3 aqui fora. Ok? E esse sinal de menos. Muito bem. Agora, lembre-se, tem dois sinais aqui. O que eu faço com esses dois sinais juntos aqui? Lembra, quando tem dois sinais juntos, regra da multiplicação. Negativo com negativo dá o quê? Né? Positivo. E o resto? Repete o resto, pode repetir. Aqui eu vou colocar sem esse parênteses, porque eu não vou precisar mais dele. Tá? Agora, eu só tenho colchetes. Agora eu vou fazer o que tem dentro do colchetes. Menos 8 mais 1. Regra de sinal da adição e subtração. Vamos voltar aqui. Ó. Esse aqui cai no número 3 aqui. Ó, quando os dois números da conta têm sinais diferentes.
Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer conta, tal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração e o sinal do resultado será o sinal do número de maior módulo. Tá? Então vamos ver aqui. Qual dos dois tem maior módulo? É o 8 ou é o 1? Ah, é o 8. A gente já sabe. Então, a gente já sabe que o sinal da resposta aqui é negativo. Agora é só fazer uma subtração. Quanto é que é 8 menos 1? 7. Tranquilo, tá? Esse menos 7 está dentro do colchetes, né? Esse menos 8 mais 1 ele foi transformado no menos 7 aqui, ó. Continua dentro do colchetes, né? Muito bem. Ah, professor, agora só falta... Deixa eu numerar as linhas aqui para ficar mais fácil, tá? Linha 2, linha 3, linha 4. Muito bem. Tá. Professor, agora só falta fazer a potenciação. Não, nada disso. Você precisa resolver esses dois sinais aqui que estão juntos sem nenhum número no meio. Tá? De novo, quando tem dois sinais juntos sem nenhum número no meio, regra de sinais de quem? Da multiplicação. Eu tenho negativo com negativo, então positivo. Tá? Vai ficar mais 7. Esse sinal aqui eu já usei, né? Que eu misturei ele com o outro negativo. Então não preciso repetir ele. Só preciso repetir o 2 elevado a 3. Agora sim, eu tenho uma adição e eu tenho uma potenciação. É claro que eu vou fazer a potenciação primeiro. 2 elevado a 3 a gente sabe que dá 8. Tá? Essa aqui é a sexta linha. Mais 7. Tá? Faltou colocar o sinal de igual aqui. Sim. Não tem problema, a gente coloca agora. E a gente sabe que 8 mais 7 dá o quê? Dá 15. Pronto. Essa é a resposta da letra F. Tá? Precisa fazer tudo isso, gente. Ok? Aí vocês veem, né? É importante saber da regra, das 3 ou 4 regras de sinais, né? Como eu disse, depende do ponto de vista. São 3 ou 4 regras de sinais. Então, é muito importante você saber todas essas regras de sinais para que você possa fazer as expressões numéricas bem certinho, ok? Por enquanto, eu vou fazer só esses dois exemplos e eu vou dar uma passada ali para responder vocês individualmente o que vocês fizeram certo, o que vocês não fizeram e o que vocês precisam revisar, ok? Antes, eu vou fazer só mais um exemplo aqui, tá? Que é o exemplo, a letra B, ok? É a última que eu vou fazer e depois vocês podem continuar, ok? A letra B, a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Tá? A letra B. Letra B, vou copiar aqui. Vou colocar aqui a letra B. Tá? Muito bem. A letra B, então, ó. De novo, o que a gente precisa fazer primeiro aqui? A gente tem uma multiplicação, a gente tem uma adição, uma radiciação e uma subtração. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer a radiciação, né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Repete o resto. Pode repetir o resto. Tá? Aquele mais ali eu não usei, né? Deixa eu só fazer diferente. Raiz quadrada de 9 é 3. Repete o resto. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma adição, uma subtração. Vou fazer a multiplicação primeiro. Regra de sinais da multiplicação. Sinais iguais dos números, resultado positivo. 2 vezes 7, 14. Ok. O resto repete.
Ah, só tem adição e subtração aqui. Eu posso fazer tudo junto de uma vez? Posso. Se quiser, pode fazer. Eu vou fazer um de cada vez para não causar confusões, ok? Muito bem. 14 mais 3 dá o quê? Dá 17. Tá? Repete o menos 6. 17 menos 6 dá 11. Pronto. É isso. Fechou, gente? Muito bem. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Preparei ele com muito, com muito esmero, tá? Espero que possa contribuir aí no conhecimento de vocês e bons estudos para vocês. Estejam bem, se cuidem bem novamente, né? Se cuidem por causa do coronavírus, né? Se cuidem por causa dessas mudanças climáticas que têm acontecido muito aí, tá? E um forte abraço para todo mundo e até a próxima oportunidade.